Pronto. Então, vou botar aqui sockets. Aprendendo a programar com sockets. Estou postando o PDF. Então vamos botar aqui qual é um prazo razoável, pessoal, sem data de entrega. Não, tema. Criar tema. Sockets. Vamos botar. Então vamos botar aí pra. A gente vai ter uma aula de revisão no dia 3, né? E a prova é dia 5. Por que vocês acham da gente colocar aqui a entrega? Ou a gente coloca pro dia 4 ou pro próprio dia 5, né? Junto com a prova. Vocês podem usar a aula do dia 3 para tirar dúvidas, né? Vou colocar pro dia 5 a entrega, ok? Tá. Ok. Então tá, vocês têm bastante tempo. Eu acho que é uma coisa que vocês vão se divertir. Essa programação com sockets. Uma coisa diferente. Então tá aí, pessoal. Então essa então essa é a nossa primeira lista de implementação. Botei assim. Primeira e última, né? A implementação com sockets. Mente essas soluções e compartilhe o código no relatório unificado ou no GitHub, como vocês preferirem. Ok? Mas em todo caso eu pedi para vocês entregarem um PDF único para ser avaliado. Ok? A leitura desses textos adicionais ao PDF vai ser opcional da minha parte. Ok? Eu gostaria de ler de vocês um PDF explicando o que vocês fizeram. Ok? Então a ideia é estudar o capítulo 1 e o 2, né? O 1 a gente já estudou, mas eu espero que vocês deem uma revisada, uma lida com mais cuidado. E no capítulo 2 que se discute um pouco mais a parte de sockets. Implementar os seguintes programas. Vocês podem escolher a linguagem, ok? Vocês podem escolher fazer em Python, em C, em Java, como vocês preferirem, ok? Então são ao todo 9 exercícios, ok? Até de repente seria legal vocês fazerem esse em grupo, né? Pode até ser interessante. Vou fazer assim, vocês podem até fazer em dupla, ok? Mas eu vou pedir para todo mundo entregar, ok? Então todo mundo, mesmo que faça em dupla, para entregar, ok? O exercício e aí bota o nome da dupla, se for o caso, né? Então, por exemplo, Matheus fez com o Reiki, por exemplo. Tanto o Matheus quanto o Reiki entregam, só que no enunciado, na resposta, bota, fiz trabalho com... Nós dois fizemos, ok? Porque na hora de corrigir, para mim é importante poder ver o de todos, ok? E também para lançar a nota é mais fácil no Classroom quando tem a entrega de todos, ok? Se você querer me confundir, acabar dando notas diferentes para os membros do mesmo grupo que entregaram a mesma coisa, isso pode acontecer sem querer. Aí vocês depois me chamam a atenção e aí a gente corrige, ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Tá ótimo. Mas está explicado em algum lugar, ou se tem alguma referência de documentação para implementação em algumas línguas, porque a gente não viu nada de... A gente nem sabe como fazer... como ler outros arquivos em C. A Valéria não ensinou. Nem como ler arquivo? Não, ela não ensinou explicitamente. Tá. Eu acho que não daria para fazer socket sem saber. Com certeza. Parece que eu não esperava. Mas sério, você não aprendeu a manipular arquivo então ainda? Arquivo não. Ela parou em ponteiro. Tá. Bom, vocês são alunos do FRJ, né? Então, vocês têm uma forte capacidade autodidata, né? Mas eu vou estar à disposição para ajudar no que for necessário, ok? Então, a ideia, na verdade, é que na abstração de C e de Python, de muitas linguagens,
você tem um conceito que é file descriptor, descritor de arquivo, ok? Então, essa abstração é uma abstração muito forte e interessante, porque você lê e escreve de um file descriptor, e esse file, né, esse arquivo, pode ser tanto um arquivo físico em disco, quanto também pode ser um arquivo virtual, digamos assim, correspondente à internet, por exemplo. Você escreve dados na internet, lê dados na internet, ok? Ou pode ser também um arquivo que, no caso que vocês estão acostumados, né? Como sendo, por exemplo, a entrada padrão e saída padrão. Então, a entrada padrão, stdin, né? Também é um arquivo, ele tem um file descriptor, só que é um arquivo do qual você só pode ler, você não pode escrever. E a mesma coisa a saída padrão, stdout ou stderror, são também arquivos, eles têm um file descriptor associado, mas você só pode escrever nesse arquivo, você não pode ler desse arquivo, né? Mas então, quando vocês fazem o fprintf, por exemplo, não sei se vocês viram fprintf, mas em C, que é o correspondente ao printf. A gente já viu as funções de arquivo, só que ela não ensinou como implementar esse tipo de coisa. Ela só mostrou e falou que, bom, ao invés dela só ler do terminal, ela lê de um arquivo. Exatamente. Então, aqui vai ser parecido, ok? Só que a questão é que vai ser um arquivo, entre aspas, muito especial, porque vai ser um arquivo no qual você, quando escreve, você está mandando dados pela rede, e quando você lê, você está esperando e recebendo dados da rede, ok? Então, assim, vamos tentar resolver as dúvidas sob demanda, ok? Vou pedir para vocês postarem as dúvidas no Classroom, ok? Porque aí quando um tiver uma dúvida, a dúvida de um às vezes pode ser a dúvida dos outros, né? Então a gente pode ir conversando pelo Classroom e também vai ter os monitores disponíveis, ok? Então, tem 2 monitores a disciplina, que são o Lucas Senos e o Gabriel, né? Então eles também estão preparados para tirar dúvidas, ok? Então acho que é muito interessante vocês terminarem esse primeiro período de vocês na graduação, certamente sabendo como manipular arquivos, ok? Como ler, escrever em arquivos, isso aí acho que é uma coisa muito básica, né? E então nessa disciplina aqui de fundamentos, vocês também vão ter essa chance de aprender isso e também considerar o caso especial em que esses arquivos são a rede, né? Ok. Oi, boa tarde, Sadoc. Oi, Pamela, tudo bem? Tudo bom? Sadoc, me tira uma dúvida. Você passou esse trabalho baseado no capítulo 2, mas a princípio você não tinha tratado que a gente só cobriria o capítulo 1 do Rose? Pois é. Eu não sei se a parte de sockets já está coberta no capítulo 1. Eu acho que não. Mas eu acho que nesse caso particular é melhor a gente também avançar para o capítulo 2, mas não é obrigatório ler o capítulo 2. Por exemplo, eu também vou compartilhar uns slides aqui, que também deixa ser um material interessante sobre sockets. Quem quiser pode só usar isso. Mas eu acho que... Você já está gravando, Sadoc? Tô sim, tô gravando sim. Deixa eu mandar esse material também. Mas assim, tem muito material sobre programação com sockets. Mas como esse livro é muito bem escrito, eu acho que talvez seja bom vocês também lerem o capítulo 2, ok? Vai ter mais coisa do que a gente precisa, muito mais coisa, ok? Porque o capítulo 2 é todo sobre camada de aplicação, então, assim, vai muito além. Ele vai falar sobre HTTP, DNS, um monte de outras coisas que a gente não está cobrindo. Mas essa parte de sockets eu acho que seria legal, sim, vocês pegarem. Mas claro, de novo, não é obrigado a usar. Tem, assim, a quantidade de material sobre sockets na internet é absurda, né? Então, com certeza vocês não falta. E até vai ser legal se vocês puderem compartilhar com a gente entre si, também
né, à medida que vocês forem achando, pô, achei esse material aqui muito legal, sobre programação com sockets, né? Aí vocês podem mandar que a gente vai usando, né? Deixa eu já achei aqui, ó. Eu vou até usar esses slides aqui hoje agora. Quando eu abri eles, assim, quebrou um pouquinho o formato por conta da fonte, mas nada que impeça a leitura. Eu vou postar eles também lá no... Pronto. Vou compartilhar de novo minha tela. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Então, até posso compartilhar isso aqui também. Esse aqui é o... Isso aqui é o código fonte do enunciado. Pronto. Quem quiser pode acessar por aí também. Então vamos lá, pessoal. Então, acho que a melhor maneira realmente de aprender sobre redes, né, principalmente sobre alguns dos sistemas que a gente viu no capítulo 1 aí, é botando a mão na massa mesmo, né? E programando com sockets. Então esses exercícios servem para isso, ok? Então, aqui, ó, vamos ver aqui, são, como eu falei, 9 exercícios, a gente pode ir discutindo eles e vendo os exemplos. Então, olha só, na seção 2.7.1, né, do livro do Kuroda, são implementados os códigos do cliente e do servidor. É uma aplicação em que o servidor recebe um único trecho de texto do cliente e devolve todas as letras em maiúsculo. Ok? Então você manda um texto do cliente para o servidor, com algumas letras em maiúsculo, outras em minúsculo, e o servidor converte tudo para maiúsculo e manda isso de volta. No entanto, o cliente só consegue enviar um único trecho de texto. Ok? Então ele só manda um texto. Aí a pergunta é, altere o código para permitir que um cliente agora envie vários trechos de texto. Ou seja, de forma que o cliente envie textos múltiplas vezes. Então, a pergunta é se você precisa mexer só no cliente ou se vai ter que mexer no cliente e no servidor, né? E mostrar. Então, assim, basicamente, a única coisa que você tem que fazer nesse exercício 1 aqui é só implementar um while, ok? Porque no momento o cliente está só mandando um elemento para o servidor e fechando. Agora nessa adaptação aqui vai ter um while que vai mandar várias. Você pode até botar o while tipo enquanto enfim, alguma condição de parada, ou botar para fazer para sempre mesmo, como vocês preferirem, ok? Então a gente pode dar uma olhada agora na seção 2.7.1 do livro do Kuroda, ok? Eu até posso... Vamos fazer isso, né? Porque a gente já fica... Então... Mas já tem alguma dúvida, pessoal, sobre, assim, em linhas gerais, o que está se discutindo aqui? Então, olha só, aqui estão a seção 2.7.1, aqui, ó. Então, vamos lá, o que eu acho que pode ser importante nesse capítulo aqui, né? É um capítulo bem extenso, esse capítulo 2. Vocês não precisam... assim, claro, quem quiser ler tudo, acho que vai ser muito bom. Mas quem quiser ir direto ao ponto, eu diria para dar uma olhada na seção 2.1, que são os princípios. Ok? E na seção
E falando aqui sobre o que é um socket e tal, né? Então são 2.1. E aí sobre a diferença de TCP para UDP, que é uma coisa que a gente cobriu na última aula, né? Aí a 2.2, acho que vocês podem pular, 2.3 também. Mas tem uma parte aqui que fala sobre o conceito de porta. Para que serve uma porta. Outra vez isso até tenha sido coberto no capítulo 1 mesmo. Socket. Nem... Bom... A gente falou sobre o conceito de porta, pessoal, já? Ou ainda não? O que é uma porta? Acho que não, né? Você só falou que portas existem. Falei que portas... Certo. Pois é. Mas vocês podem pular aqui o 2. Eu vou falar um pouco mais sobre porta. Pode pular o 2.2, pode pular o 2.3. Pode pular o 2.4. Assim, quando eu digo pode, que não é absolutamente necessário, mas é claro que é recomendável vocês lerem se quiserem, mas eu diria que para os fins desse trabalho, vocês podem começar com a 2.1 e passar direto para 2.7, ok? Então é isso que é o necessário para o trabalho. Porque aqui, ó, 2.7, Socket Programming, tá vendo? Então, Socket Programming usa UDP. Então tá aqui um exemplo de uma aplicação com UDP. E Socket Programming com TCP, 2.7.2. Ok? Então isso é o necessário para... Pronto. Agora, o conceito de porta. Deixa eu abrir aqui os novos slides para a gente ver aqui, ó. Não, a gente não cobriu mesmo. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então aqui então, pessoal, a gente cobriu uma boa parte dos slides do capítulo 1, né? Vamos cobrir essa parte inicial aqui do slide do capítulo 2 e a parte de sockets, ok? Então, quais são os nossos objetivos aqui? Falar sobre como aplicações se comunicam na internet, usando a internet, ok? Então, o capítulo 1 são princípios básicos. Dentre esses princípios básicos, a gente cobriu o fato de que os protocolos da internet são organizados em uma pilha, que é uma pilha de protocolos, né, em que os serviços de cima fazem uso dos serviços de baixo, né? Então a gente até fez essa analogia aqui com um transporte de um aeroporto para o outro, né, de uma cidade para outra. Então aqui a analogia foi essa daqui, né? Que quando você quer ir de uma cidade para outra, você compra a passagem, despacha a bagagem, embarca no portão, decola, faz o roteamento da aeronave, depois aterrissa, passa pelos portões de desembarque, recupera a bagagem e faz alguma reclamação sobre a viagem, se for o caso, né? Então, nessa primeira camada de passagem, de compra de passagem, de reclamação, você está lidando com agente de viagem,
Na segunda camada você vai estar lidando com um serviço que até pode ser terceirizado sobre lidar com bagagens no aeroporto, depois com os portões e depois você está lidando efetivamente com a aeronave em si, que é o roteamento e o que acontece dentro do voo. Tem alguma dúvida sobre isso, pessoal? Então as camadas de cima fazem uso das camadas de baixo, né? Então não tem como você implementar, por exemplo, uma compra e reclamação de passagem se não tiver a viagem em si, né? Se não tiver toda a parte de baixo de bagagens, portões, etc. Porque não faz sentido você comprar ou reclamar de uma coisa que não existe, né? Dessa maneira não faz sentido você decolar e aterrissar se você não tiver o roteamento, ok? E assim por diante. Então, as camadas de cima fazem uso de recursos providos pelas camadas de baixo. E a camada mais superior de todas, no caso da internet, é a camada de aplicação, que é essa camada daqui, que funciona em cima da camada de transporte, que é exatamente o tema do capítulo 2, camada de aplicação. Então, a camada de aplicação serve para você comunicar processos que estejam rodando em máquinas distintas ou até mesmo na mesma máquina. Enquanto que a camada de transporte, né, ela vai prover serviços para que essas aplicações possam se comunicar. Né? Então ela vai prover esses mecanismos, né, de portas para exatamente as aplicações poderem se comunicar, porque na camada de rede, que é a camada de baixo, você tem comunicação entre hosts, entre máquinas, mas não entre processos. Então o que acontece? Na camada de rede você consegue dizer, olha, eu quero mandar essa mensagem, por exemplo, para a casa do fulano. Só que quando chegar na casa dele, você não sabe para que quarto da casa aquela mensagem tem que ir. Ok? Então para isso que serve a camada de transporte, camada de aplicação. A camada de transporte vai te direcionar para um certo quarto, e a camada de aplicação vai dizer exatamente o que você vai fazer naquele quarto. Ok? Então, o endereçamento na internet ele é feito basicamente dessa forma. Você tem o endereço da casa destino, que é o IP destino, que é a Internet Protocol Address, né, o IP address destino. E quando chega nessa máquina destino, você ainda tem que decidir qual a aplicação, né, qual o processo, qual a thread que vai tratar daquele pacote, né? E aí para decidir qual das inúmeras aplicações rodando naquela máquina que vai tratar daquele pacote, que você tem esse conceito de porta, que é como se fossem as várias portas que você tem dentro de uma casa, né? Tudo bem? Então, uma vez que você bate na casa, você tem que decidir em qual porta que você vai. Esse é o conceito de porta, ok? Tem alguma dúvida, pessoal? Tá claro por que existe o conceito? Só existe UDP e TCP? Não. Na prática, sim. Na internet, na camada de transporte, só existem esses dois. Assim. TCP e UDP. UDP... Na aplicação eu tinha visto que estava faltando o S do HTTPS. Não, sim. Na camada de aplicação... Eu acho que tem dois, que é o HTTP e o HTTPS. Perfeito. Não, então, tem um desenho que eu acho muito legal, que é uma ampulheta dos protocolos da internet. Então a internet é assim, ó. Tá vendo essa ampulheta? Eu acho bem legal esse desenho, porque ilustra bem que a internet, ó, tem a cintura fina, tá vendo? Que é o IP, que é como se fosse o que junta tudo na internet. Aí na camada de transporte você tem TCP e UDP. Na camada de aplicação você tem um montão de opções. Tem e-mail, www, né, que é HTTP. Tem aplicações de multimídia com RTP, ok? E na parte de baixo também tem um monte de opções de protocolos para camada física, camada de enlace de dados, ok? E até botam 3 pontinhos aqui, na camada de transporte, mas esses 3 pontinhos acho que está um pouco forçado aqui, porque eu acho que a camada de transporte é só TCP e UDP mesmo, ok? E aí tem RTP ao invés de... tem FTP, RTP, Tem. HTTP, Aí é tudo...
Isso, tudo isso está dentro desses 3 pontinhos. FTP, IMAP, enfim, esses protocolos todos que vocês conhecem. Aqui as aplicações também estão dentro desses 3 pontinhos, né? WhatsApp, Facebook, etc. Tudo isso está aqui nesses 3 pontinhos também. Ah, sim. E o que é SSH? SSH estaria nessa classe aqui, junto com SMTP, HTTP. É uma aplicação também, que o propósito dela é Secure Shell. Ah, sim. Então, o propósito dela é você... Host? Hã? Só Secure Shell ou Secure Shell Host? Isso. Não sei se é Secure Shell Host, mas a ideia é você poder se logar em máquinas remotas, ok? Então a ideia é você poder abrir um terminal na sua máquina, mas para todos os fins práticos, como se você estivesse vendo uma outra máquina, né? Sim. Ok? Tudo bem? Mas é uma aplicação. Então tá, pessoal? Então nesse trabalho a gente vai usar tanto o TCP quanto o UDP. Ok? Vai ter algumas perguntas com você com TCP e outras com UDP. Posso voltar lá para o enunciado? Pode pegar. Tá. Não, na verdade eu queria voltar para os slides, né? Vou voltar aqui Então aqui a gente está nos slides, na Application Layer. A gente falou que tem alguns protocolos. Que a gente falou, comunicação entre processos. Que a gente já falou sobre isso, que a gente está falando no começo na comunicação de processos na mesma máquina, que é comunicação entre processos que estão em máquinas diferentes, né? Então você vai ter o cliente servidor, e aí tem aqui esse conceito de socket, tá vendo? Onde que o socket se encontra? Exatamente nessa interseção entre a camada de transporte e a camada de aplicação, tá vendo? Então para que ele serve? Ele é análogo a uma porta. Você manda dados por essa porta e recebe dados por essa porta, ok? Então, o que acontece? Então, cada dispositivo na internet, a gente sabe, né, que tem um endereço IP único, que é um endereço de 32 bits, mas o problema é que você pode ter múltiplos processos rodando na mesma máquina, né? Então, para identificar um processo dentro da máquina, você precisa do IP da máquina e também do número da porta associado ao processo. E aí tem números de padrões, por exemplo, HTTP, né? Quando você tem uma máquina que é um servidor web, por padrão, a porta usada para esse servidor web é a porta 80. Servidor de e-mail, por padrão, o número é 25, mas isso pode mudar, você pode configurar como você quiser. Ok? Mas se você usar o padrão para mandar dados para uma requisição, né? Mandar uma requisição para o Google, o que você faz? Você manda uma mensagem para o Google com o endereço do Google e com a porta, que é a porta associada ao servidor web do Google, que é a porta 80, ok? E aí pronto, basicamente, por enquanto, assim, porque para os fins que a gente precisa aqui para esse exercício só é o suficiente, que vocês saibam, ok? Aí aqui tem vários slides sobre HTTP, DNS, que a gente não vai cobrir a fundo nesse curso, vocês vão ver isso com mais calma no curso de redes, vídeo, mas aqui tem a parte de programação com socket só, que é a parte final. A gente quer construir uma aplicação, ok? Em que as duas partes se comuniquem por meio da internet. Então aqui a gente tem um socket, ok? E aí o que acontece? Você tem essas duas alternativas, você pode usar o UDP ou o TCP. O UDP é Unreliable Datagram e TCP Reliable Byte Stream Oriented, ok? Então é Transmission Control Protocol e o UDP, eu acho que, será que é Unreliable Data Protocol? Deixa eu ver o que significa UDP.
User Data Protocol. User Datagram Protocol. Ok? Então, aqui tem alguns exemplos de coisas que a gente quer implementar. O cliente lê dados, né, do teclado, manda para o servidor recebe, converte, exatamente o exemplo que a gente estava falando, converte para maiúscula e ele manda de volta os dados para o cliente recebe e mostra aquilo na tela. Ok? Então, esse é um exemplo de aplicação. Então, a gente começa fazendo com o UDP. Então, no UDP, a coisa mais simples que você imaginar, não tem handshake, aperto de mãos inicial, não tem estabelecimento de conexão, não tem nada disso. O emissor, ele diz, olha, eu vou mandar pacote para esse IP e para essa porta, e o receptor recebe, transmite tudo para maiúsculo e devolve a mensagem para o cliente. E aí, quando ele devolve a mensagem, tem que saber o IP do cliente e a porta do cliente. Vocês têm alguma ideia de como é que você sabe isso? Porque, poxa, o servidor recebeu a mensagem. Ele vai converter tudo para maiúsculo. Como é que ele vai saber para quem que ele vai devolver a mensagem? Alguém tem alguma ideia? O UDP, o pacote que o UDP mandou vem com o IP de onde vem? Exatamente, então é isso que o Rick falou. Então todas as mensagens que você manda via TCP ou UDP, elas vêm junto com elas, não só o endereço IP de destino e a porta de destino, mas também vem o IP de origem e a porta de origem. Ok? Então não basta você saber qual é o endereço do IP da origem, também tem que saber a porta, ok? Porque na origem você também pode ter várias aplicações rodando, né? Ok? Então, isso é feito muitas vezes de maneira automática. Você, como programador, não precisa fazer nada. Ok? Essa parte da origem, o próprio sistema operacional preenche para você. Ok? Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida? Então vamos lá. Então. Eita. Só um segundinho. Alô? Oi, Gabriel, tudo bom? Eu tô aqui no NCA. Eu não entendi direito se é só para entregar ou se a gente tem que conversar com o pessoal. Ah, tá. Tudo bem, eu tô aqui. Será que ela pode vir aqui ou é melhor? Ah, tá. Ela já tá aí agora? Ah, tá. É. Tá. Tudo bem. Eu vou falar aqui pro pessoal que eu tô fazendo aula online. Então eu vou pedir pro pessoal um tempo e daqui a pouco eu volto pra aula, então. Oi? Ah, tá certo. Beleza, Gabriel. Um abraço. Até mais. Aí, pessoal, é o seguinte, eu vou precisar dar uma pausa que eu vou ter que resolver um negócio presencialmente aqui. Então vamos fazer o seguinte, nesse meio tempo, enquanto eu vou me ausentar aqui, eu até posso deixar a sala aberta. Vou parar de gravar. Deixa eu parar